Meu nome está no Serasa. Eu posso tomar posse num concurso público? Eu posso tomar posse num cargo público? Pessoal, de fato, quando a gente analisa ali o artigo 43 do CDC, o dispositivo que versa sobre os bancos de dados e cadastros de consumidores, pode gerar essa dúvida. Afinal de contas, o consumidor, ele pode ter o seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes, de restrição ao crédito, quando eventualmente ele não paga uma determinada conta. O fato é que esses bancos de dados, são bancos de dados de caráter público e que a leitura do dispositivo tem que ser feita de forma muito próxima com os próprios outros dispositivos do CDC, como por exemplo o artigo 42, que diz que não pode ter cobrança vexatória, exposição ao ridículo, não pode ser submetido o consumidor a nenhum tipo de constrangimento ou ameaça. Me parece que nessa leitura conjugada não há motivo para impedir o consumidor, impedir o candidato de tomar posse no concurso público por conta de estar inadimplente, com algum débito. Quando a gente analisa, por exemplo, a Lei 8.112 no âmbito federal, não há nenhum requisito na lei de que, para tomar posse no cargo público federal, eu preciso estar com o nome limpo. E essa lei, que é repetida nos mais diversos, quase é bem parecida à redação da Lei 8.112 com os vários outros ordenamentos estatutários do Brasil, dos municípios, dos estados, dos demais entes, e não há essa restrição em regra. Ah, professor, mas e se eu estiver falando de um cargo policial? E se eu estiver falando de um cargo bancário, O cara que vai ser gerente de um banco, de uma Caixa Econômica Federal, de um Banco do Brasil, ele não pode ter o nome sujo. O cara que vai ser policial, ele não pode ter o nome sujo. De fato, faz um certo sentido essa afirmação. De fato, quando a gente vai analisar lá o Código de Processo Civil, que ele fala de medidas coercitivas ali para o pagamento de dívida, a princípio constitucionais, aquelas medidas, outras medidas que o juiz pode proferir, mas me parece que, especificamente quanto ao cargo público, mesmo diante dessas considerações, dessas ponderações, quanto ao cargo do bancário, quanto ao cargo do policial, não faz o menor sentido a exigência de nome limpo para tomar posse ou como condição de posse no cargo público. Primeiro porque a Constituição Federal não impõe essa restrição, não há essa restrição constitucional quanto ao cargo público, quanto à posse do cargo público. Segundo porque é muito pouco provável que nós tenhamos uma lei, e assim o Supremo, por exemplo, quando vai falar dos exames psicotécnicos, ali como condição do concurso público, como etapa do concurso público, ele exige tanto a aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade na exigência, como também a previsão em lei. Então, me parece que se não tiver previsão em lei, na lei do Estado, na lei do município, a gente nem deve cogitar essa exigência, porque não há qualquer, razoabilidade nessa exigência, então não faz sentido. Pode sim o candidato tomar posse no concurso público, mesmo estando com o nome sujo, já que não há previsão em lei. E se houver previsão em lei, que eu duvido muito, mas se houver previsão em lei, me parece que essa lei também é inconstitucional, porque ela está criando uma restrição que a Constituição não criou e que, a princípio, é desprovida de qualquer razoabilidade, na minha opinião, mesmo em casos de cargos bancários e de cargos de natureza policial.